Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Repete comigo: ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Senta, dá um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, a qual Deus colocou no meu coração. Decisões em momentos difíceis. Olha que tema importante. Decisões em tempos difíceis, em momentos difíceis. A Bíblia diz que havia um casal ali, Elimeleque, Noemi e 2 filhos. Amém? É muito importante você entender essa mensagem, prestar bastante atenção nessa mensagem. Para quê? Para que Deus possa falar ao teu coração. Se você não concentrar atenção na palavra, irmão, não tem como Deus falar. Você entendeu? Bom, esse casal era de Belém de Judá. Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão. Mas a Bíblia diz que estava tendo um tempo de crise, momento difícil financeiro. E esse momento difícil financeiro fez com que esse casal, esse marido, chamasse a esposa e dissesse assim para a esposa: vamos mudar de cidade? Vamos para Moabe? E eles mudaram para Moabe. Agora você precisa entender o contexto disso. O que levou esse homem a mudar de cidade? Por que ele não quis ficar em Belém? É simples entendermos. Mas ali nós vamos ver que ele tomou uma decisão equivocada, numa hora muito difícil. Quando um pai, quem é pai aqui, levanta a mão. Quando um pai vê um momento difícil financeiro, quem é mãe? Levanta a mão. Fala a verdade. A tua mente perturba ou não perturba? A mente fica perturbada. Bombardeios e mais bombardeios, por quê? É conta, são os filhos, é a preocupação, se vai conseguir comprar comida, pagar energia. E o ser humano, ele é assim. À medida que ele vai conquistando as coisas e vai aumentando e melhorando o padrão de vida, ele vai se acostumando fácil com o novo padrão de vida, verdade ou não? Um bom tempo atrás, eu falava internet, quero saber de internet na minha casa, não? Ah, mais uma conta para pagar? Eu ficava assim. Hoje eu não sei o que é viver sem internet, irmãos. Quer dizer, hoje não, já tem um bom tempo, né? Não estou tão atrasado assim.
Uma outra coisa, a gente via as pessoas falando assim, será que precisa disso? Precisa. E à medida que a gente vai conquistando certas coisas dentro da nossa casa, a gente vai acostumando a viver com aquele padrão. Pode ter certeza que o teu custo de vida antigamente era menor do que hoje. Não é porque as coisas subiu, porque tem muito mais coisa para a gente nos encantar nos dias de hoje. Antigamente, bem antigamente, não tinha TV por assinatura, ou pelo menos você não tinha TV por assinatura. Hoje muitas casas têm TV por assinatura, por quê? Porque o filho precisa assistir um desenho. E é uma bênção TV com desenho, a gente pensa. Para quê? Para ocupar o tempo dos filhos, é melhor os filhos na frente da TV do que o filho na rua. É bom uma TV por assinatura, porque dá para assistir esporte, dá para ver jogo todos os dias. A esposa prefere muito mais o marido em casa assistindo a TV por assinatura do que o marido para a rua sem saber onde o marido está, imaginando que ele esteja para lugares errados. Internet em casa é uma maravilha, pelo menos os filhos estão trancados dentro de casa, do que eu prefiro do que na rua. É assim que as pessoas pensam. E com isso foi se aumentando o custo de vida. A maioria das famílias hoje já estão pensando, um carro só já não dá conta. Tem que ter 2 carros, ou um carro e uma moto, porque o marido precisa sair para um lugar, a mulher precisa sair para o outro. O marido está trabalhando, a criança está na escola, já está se pensando assim, precisa de ter 2 carros? Por que 2 carros? Porque aí você pode buscar a criança na escola sem precisar me atrapalhar. Ou um carro, uma bis, uma moto. Só que aí na hora de pagar o IPVA, são 2 IPVAs, 2 combustíveis, pneu para tudo, para 2, motor. E o custo de vida da gente aumentou. A gente entrou num padrão. E quando vem uma crise, quando vem um momento difícil financeiro, o que acontece? A gente treme. Porque a gente fica preocupado, tipo, preciso pagar a internet. Antigamente era mercado, aluguel, água e luz. Era isso, não era? Hoje as contas são 3 vezes mais. É a prestação disso, é a prestação daquilo, é o celular novo, é isso novo, é a Sky, é não sei o que lá mais, é a internet, é o combustível do carro, é a prestação disso, é a prestação daquilo. Os nossos custos aumentaram, porque a gente aumentou o padrão. Porque a gente pensa que a gente está chegando a um padrão de evolução. E glória a Deus se você tem condição de pagar tudo isso. Mas essa Bíblia diz aqui que esse povo entrou num momento difícil financeiro. Muito difícil, um momento muito difícil financeiro. E aí esse pai pensou o seguinte. Fiquei sabendo, repete comigo, fiquei sabendo. Ele ficou sabendo que em Moabe, ou seja, ele morava em casa do pão, que é Belém de Judá, que é chamado Casa do Pão. Mas o lugar que ele estava, chamado Casa do Pão, estava sem pão. E ele ficou sabendo que tinha um lugar que tinha comida. Esse lugar chamava Moabe. Agora deixa eu te contar que lugar é esse. Moabe é um povo que veio da genealogia de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. A esposa de Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e foi transformada em quê? Estátua de sal. As filhas começaram a conversar entre elas e disseram assim, as 2 filhas, o pai não vai ter semente de genealogia de árvore para poder ter filhos e netos. Mas ele tinha filhas, tinha ou não tinha? Mas não contava, o que contava era homem. Só homem que contava. Então o que a filha fez? A filha se deitou com o próprio pai para que o pai pudesse ter um menino. Porque se o pai não tivesse menino, o nome do pai não seria estendido nas gerações. Porque a mulher, quando casa, vai para outra família, amém? Ele precisava de um menino. E essa filha se deitou com o pai, engravidou, e aí veio um rapazinho, um menino, uma criança, cujo nome era Moabe. E dessa criança, relacionado do filho, da filha com o pai, chamado Moabe, através desse rapaz chamado Moabe, formou-se um povo, chamado Moabitas. E esses Moabitas, presta atenção,
cresceu e se tornou um povo grande. Muitos anos se passaram, e a Bíblia diz que depois de Abraão, de Isaac, Jacó, veio vindo. Aí veio Moisés, amém? Moisés saiu do Egito, sim ou não? Moisés, ao sair do Egito, conduzindo o seu povo, numa das caminhadas que Moisés estava conduzindo o povo, Moisés quis passar por vários reinos. Ele só queria uma passagem. Tipo, eu preciso chegar do lado de lá, e para eu não precisar dar a volta, eu queria atravessar. E ele precisava atravessar o meio da cidade de Moabe. Só que os moabitas não deixou Moisés passar. Deixa nós passar. Nós estamos em prol da nossa terra prometida. E os moabitas disseram, não, vocês não vão passar. Deus falou para Moisés, eles não deixou você passar? Não. Então vocês vão ter que andar. Vocês não vão brigar com eles não. Não briguem com os moabitas. E não brigou com os moabitas. Então esses moabitas é o povo que rejeitou o povo de Deus uma vez, quando Moisés queria conduzir eles e passar. Moisés falou assim, não vamos pegar nada. Nós só vamos passar pelo meio e ir embora, nós não vamos mexer em nada, não vamos roubar nada, não vamos tocar em nada. Não, por aqui na minha cidade vocês não vão passar não. No nosso meio vocês não passam. E esses moabitas se tornaram um povo idólatra. Voltando para o texto de Ruth. Elimeleque, preocupado com as contas. Elimeleque, preocupado com o conforto dos filhos. Do filho falar, pai, eu quero um Play 4. Eu quero como é que chama o outro lá? O Xbox. Eu quero um celular de última geração. Elimeleque olhou e falou assim, a crise está feia aqui, né, em Belém. Tá. A crise está feia em Belém, nós temos que dar um jeito. E as preocupações daquele momento difícil fez Elimeleque arrastar a família dele para essa tal de Moabe. E ele foi morar em Moabe. O que significa Moabe? Moabe significa casa da oportunidade. Casa da luxúria. Por que começar de oportunidade? Porque a filha aproveitou de uma oportunidade que o pai dela estava aqui, ó. Deitou, engravidou, saiu Moabe, saiu a geração. Aí olha só o que acontece. A palavra de Deus diz o seguinte, que ali eles ficaram, ali eles se instalaram, e ele viu que realmente não era boato, que realmente Moabe estava tendo um pouquinho de situação melhor. E essa situação melhor fez com que ele vivesse ali quase quantos anos? 10 anos. Agora vamos analisar essa decisão de mudar em tempos difíceis. Primeira coisa que me chama a atenção. A que ponto chega um ser humano de tirar a família de um lugar, porque esse lugar que eles moravam era o lugar da promessa. Só para te falar, sabe o lugar que Noemi e Elimeleque moravam? É o lugar da terra de quem? De quem? De Jesus. Olha o lugar que ele morava. Ele estava num lugar que tinha promessa. Ele estava num lugar que tinha bênção de Deus. Só que eles estavam passando por um momento de dificuldade. Então significa casa do pão. Ou seja, pão na Bíblia simboliza Jesus, porque ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida para você? Podemos dizer que hoje, esse lugar que eles moravam é a igreja, porque a igreja é o lugar que se traz o alimento da palavra de Deus. Então vamos trazer para os dias de hoje. Elimeleque era um crente, que ia na igreja, comia o pão, mas estava passando por um momento de dificuldade, e pensou, vou sair porque eu estou pensando nos meus filhos. A vida de quem morava aqui era uma vida de quem buscava a Deus. De pessoas que buscavam a Deus. Aí o que acontece? Ele vai para um lugar onde só tem idólatra. A fé dele vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir.
E ele simplesmente vai. Por que que ele vai? Porque ele é movido pelo problema do momento. Hoje em dia, existem muitos Elimeleques. O nome Elimelec significa Deus é rei. Ou Deus é o meu rei. O próprio nome está dizendo Deus é o meu rei. Mas esse cara, que até então o nome é Deus é o meu rei, já perdeu a confiança em Deus porque está no momento difícil. E no momento difícil, ele simplesmente pega a família e vai para Moabe. E às vezes a gente é assim, movido por questões financeiras. Muitos Elimeleques nos dias de hoje. Questões financeiras. Eu estou cheio de conta para pagar, meu padrão de vida aumentou, nossa, minhas contas, meu isso. Eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder refletir aqui. Tomaram uma decisão por eles mesmos, baseando na situação. Consultaram a Deus? Ele foi consultar a Deus para perguntar se ele devia ir embora? Ou seja, decisões em momentos difíceis não se tomam sem consultar a Deus. Ele tinha que ter consultado a Deus. Ele não pensou em Deus. Ele pensou o quê? Na oportunidade de ganhar um pouco mais. Porque o coração dele se baseava que se eu ganhar um pouco mais, a minha família terá uma condição melhor de vida. E toda pessoa que pensa em ter uma melhor condição de vida, longe da bênção de Deus, não vai ter uma melhor condição de vida. Apesar do momento difícil que estava lá onde ele morava, vamos falar em Belém, lá tinha a bênção de Deus. Apesar da crise financeira, lá tinha a bênção de Deus. Moabe, vamos para Moabe. Apesar de ter um pouco de dinheiro, Moabe não tinha a bênção de Deus. E o que é mais importante? Estar num lugar que tem a bênção, mas onde o povo está faltando pão, está faltando algumas coisas, ou está num lugar onde a provisão é melhor, onde a situação financeira é boa, mas não tem a bênção de Deus. Então, para ele ter mudado, embora o momento era difícil, primeira coisa, ele tinha que ter consultado a Deus. Não consultou a Deus. B, não pediu orientação para os seus líderes. Ele não sentou. Ele não pegou um juiz da época. A Bíblia diz que os juízes é que julgavam. Se ele chegasse no juiz e falasse, eu estou passando uma crise financeira, eu tenho um padrão de vida já, que eu não quero abaixar o padrão de vida, e eu estou pensando em mudar para Moabe. O que vocês me aconselham? Ele não pediu conselho para nenhuma autoridade espiritual. Olha como que é forte quando uma pessoa está num momento difícil. Ela não consulta a Deus, não consulta um líder. C, nem sequer pensaram. Se formos para Moabe, deixaremos de priorizar a nossa vida espiritual. Eles não pensaram nisso. Era para ter pensado, sim ou não? Se eu for para Moabe, lá não vamos ter um povo que busca a Deus igual aqui. Lá nós não vamos ter tempo para Deus. Só vamos pensar em ganhar. Ganhar. Eles tinham que ter pensado nisso. D, não pensaram que eles iriam ter perdas em outras áreas. Financeiramente resolve, mas e familiarmente, espiritual? Por que familiar? Porque os filhos iam crescer. Ia ter alguma serva de Deus para os filhos dele casar? Não, era um lugar de povo idólatra. B, espiritualmente eles iam adorar Deus de que jeito? Não tinha jeito. Então eles não pensaram que aquela atitude deles, aquela decisão deles, traria consequência na vida espiritual. Eles só pensaram no quê? Quero que vocês falem alto. No quê? Não pensaram na consequência que teria a vida deles sem Deus. Tem dinheiro, a hora que o filho pediu o celular, está aqui. Pediu um lanche, está aqui. A hora que a esposa pediu para ir no shopping, está aqui. Mas ele não pensou
nas consequências que ele teria. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte, que aqui é o grande maior problema da maioria. Eu sou crente, não aceito passar por essa prova, não aceito passar por essa luta. Eu sou crente. Não, eu vou para Moabe, mas eu não vou esfriar. Ele pensava que ele era forte o suficiente para não esfriar e para não se contaminar com aquele povo. A gente pensa que a gente é forte o suficiente para não se contaminar. Não. Outra coisa que ele pensou, se eu mudar para Moabe, Deus não vai deixar de andar comigo, Deus vai estar comigo. Eu sou um filho de Deus. Aí foi para Moabe. E ele pensou que lá, mesmo trabalhando mais, com mais oportunidade de trabalho, com mais oportunidade de dar o melhor para a família dele, o que aconteceu com ele? Cadê a força dele? A Bíblia diz que ele fez o quê? Passou um tempo, ele morreu. Os 2 filhos, casou, sim ou não? Ficou vivo? O que aconteceu com os 2 filhos também? E eu te pergunto, cadê a força? Viveu um tempo melhor do que quem estava lá em Belém, sim ou não? Mas não tinha bênção em outras áreas. Não tinha a bênção de Deus em outras áreas, não tinha. Então um cara que foi movido numa ação de viver uma vida melhor, tomou uma decisão de sair do lugar da bênção. Olha, a igreja é o lugar da bênção, porque tem o pão da vida sobre a tua vida, querido. Se você e eu somos movidos, ou formos movidos, em ter que deixar Deus em segundo plano, em buscar a Deus para trabalhar, para ganhar dinheiro, nós estamos fazendo igual Elimeleque, ou pensando assim, não, mas eu agora vou trabalhar no emprego que eu não vou ter condição de ir todos os dias na igreja. Mas pelo menos minha família vai ter uma vida melhor. Financeiramente vai, mas tem consequência. Porque na igreja nós estamos em Belém. Em Moabe nós estamos em terra de estrangeiro. Primeiro que Moabe já não aceitava aquele povo de Moisés. Aceitou o Elimeleque, que era uma família só. Agora, a crise não estava para todo mundo, sim ou não? Todo mundo mudou de Belém ou foi só uma família? Todo mundo ou só uma família? Se tivesse tão ruim assim, não era para todo mundo ir embora? É ou não é? Mas não. Por quê? Porque Elimeleque estava apegado ao quê? O que ele pensou? Ele pensou assim, o lugar que eu estou não interfere na minha vida espiritual. Grande mentira do diabo isso aí. O lugar que nós estamos interfere na nossa vida espiritual, sim. Hoje eu ia trazer até uma palavra que o meu pastor pregou para mim. Meu pastor ministrou comigo no discipulado dele, comigo uma palavra. Aí eu falei assim, boa essa palavra. E ele ministrou para mim. Deu um esboço. Falei para ele, dá o esboço para mim. Vou por quê? Vou levar o esboço para a igreja, eu vou pregar para a igreja, que eu amei essa palavra. Mas não é essa aqui não. É outro dia que eu vou trazer, porque Deus falou para mim pregar essa palavra hoje. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a palavra que ele falou para mim, somada com essa, tem uma coincidência muito grande. É sobre Sansão. Sansão estava na terra do povo de Deus. Ele era o homem mais forte do mundo. Lá nos filisteus ele se achava o cara mais forte do mundo. E lá ele perdeu a guerra para uma mulher. Aliás, perdeu 2 guerras. E nas 2 vezes, por mulheres. Ou seja, o lugar que o Elimeleque falou, não, eu estarei em Moabe, mas Deus estará comigo. Eu estarei priorizando as coisas do meu trabalho, mas é um prol da minha família. Deus quer ver a família feliz. Como se Deus preocupasse menos do que a gente com a nossa família. Então ele pensou que ele era forte o suficiente. Ele pensou que a vida espiritual dele não seria abalada. Ele pensou que o lugar não interferia na vida dele. Outra coisa que ele pensou, eu vou para Moabe, mas logo eu estou de... É sempre assim. A gente, quando está num momento difícil financeiro, a gente pensa assim, não, eu vou trabalhar uns dias aí,
em 2 serviços, em 3 serviços, fazendo hora extra, mas é só uns dias e depois eu retomo a minha vida normal. Quando? Esse negócio de só uns dias vira quase 10 anos para o Elimeleque. A gente acostuma, irmãos. Pensa comigo. Em Belém estava faltando coisa financeira. Eu estou com vontade de ir no shopping. Vamos embora, amor. A família estava sorrindo com esse maridão. O cara pensou, estou debaixo da bênção, porque aqui nessa casa acabou a briga. Por quê? Porque o povo pensa que com dinheiro acaba a briga. Nós estamos, graças a Deus, estamos bem, estamos tendo dinheiro para ir comer um lanche. O filho pede um tênis, eu dou um tênis. O filho pede uma calça, eu dou uma calça. A mulher pede uma bolsa como é que chama o nome da bolsa? Louis Vuitton. Dá uma bolsa. Aí a mulher está sorrindo com o marido. O cara fala, rapaz do céu, é Deus que está me abençoando. Tem nada de Deus te abençoando. Tem nada de Deus que te abençoando. E aí o cara pensa assim, servir a Deus, agora já não serve mais a Deus. Lia a Bíblia, orava, buscava, agora já não tem tempo mais. Era usado no ministério, na igreja, agora não é mais. Por quê? Porque está muito ocupado com outras coisas. Isso é vida de Elimeleque. E Elimeleque tomou uma decisão errada no momento difícil, porque ele pensou na família. Pastor, eu não tenho que pensar na família. É Deus que vai pensar na tua família. Pensa em Deus. A palavra de Deus diz o Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E no teu coração tem um desejo de fazer com que a tua família seja abençoada? Sim. Busque essa bênção na casa do pão. Não precisa ir em Moabe. Às vezes o nosso Moabe, às vezes, é um trabalho excessivo. O Moabe nosso é quando a gente sai da casa de Deus, ou deixa as coisas da casa de Deus e fica muito preocupado com o Moabe. Porque o Moabe, no momento, está me dando uma condição melhor que aqui. Só que o que ele pensava, essa crise vai passar, e aí eu logo eu volto para o meu ministério, logo eu volto para a casa do pão. Aquela vida contaminou ele. Os prazeres trouxe um regozijo na alma fantástico, que ele falou assim, cara, não, isso aqui que é vida. Só que a vida mostrou para ele o que é e o que não é. Ele criou raízes em Moabe, a tal ponto que os filhos deles conheceram moças. As moças que os filhos deles conheceram não era crente, era ímpio. E ele criou raízes e casou. Não pensaram em outras consequências que poderiam sofrer por estarem longe do lugar da promessa. Sabe o que eu aprendo nessa lição? Eu ainda até fiz questão de anotar isso. Ele morreu e os 2 filhos morreram, sim ou não? Lição, olha que frase. Escute isso. As dificuldades para quem prioriza as coisas de Deus, escuta isso, deixa entrar lá no teu espírito. As dificuldades para quem prioriza as coisas de Deus é bem menor do que para quem coloca as finanças em primeiro lugar. Ou seja, quando ele estava na casa do pão, em Belém, estava crise financeira. Estava ou não estava? Estava ruim. Estava ruim a coisa. Ele foi para Moabe. Noemi viu o marido morto, viu os 2 filhos mortos. Se Noemi estivesse aqui agora, sabe o que ela falaria para você? Ela falava assim, estava ruim lá, mas ficou pior aqui. Quem entendeu, levanta a mão. A gente pensa que está difícil com Deus, mas se sair da presença de lugar da bênção de Deus, vai ficar pior. Mas o diabo, ele engana no início. Ele faz você ter um conforto que você pensa, é Deus que me abençoou. Não tem nada de Deus. O diabo está dando com uma mão, daqui a pouco ele puxa com quantas? Ele puxou com 3, pegou os 2 filhos e o marido. Ou seja, não era melhor ela ter ficado aqui na casa do pão? Com dificuldade financeira? Sim, mas com a bênção de Deus em outras áreas? Sim ou não? Então fala para quem está do seu lado assim, o que está ruim pode piorar, viu? Fala, só depende da tua escolha. Então em momento difícil, fica quietinho na casa do pão. Não toma
uma decisão baseada no dinheiro. E se estiver pensando em tomar uma decisão, consulta Deus. Consulta os líderes. Consulta tua consciência. Rapaz, os três têm que entrar em concordância para falar vai. Porque se você consultar esses três, você vai tirar a prova dos 9. Então, em momentos difíceis, que decisão que eu tomo? Vamos falar o que Elimeleque deveria ter feito. E o que ele deveria ter feito vai ser o que você vai fazer em nome de Jesus. Qual seria a decisão certa? Já que ele está olhando para os filhos. Está vendo os filhos num padrão. E agora? Deixo de buscar Deus? Vou para um lugar onde ninguém busca Deus? Diminuo o meu tempo com Deus? Você acha que está certo ou está errado? Primeira coisa que ele tinha que fazer. Elimeleque. Nossa, está uma crise financeira, né? Tá. Fiquei sabendo que Moab está tendo bastante emprego. Fiquei sabendo que o patrão vai precisar mandar trabalhar em 2 turnos agora. Aí você pensa, 2 turnos? Dá para mim trabalhar em 2 turnos. Mas 2 turnos eu vou perder tempo com Deus, vou chegar cansado, vou menos na igreja. Aí você vai ficar dividido. Aí você vai ter que escolher. Ou Deus, ou as contas. Atitude que Elimeleque devia ter feito. Vamos abaixar o padrão. Não vai dar mais. Desenha agora só na televisão, canal aberto. Corta, vamos ligar e cortar a TV por assinatura. Corta. Mas vocês querem chorar? Eu acho que é melhor chorar por desenho ou chorar no caixão. O que é melhor? Chorar por causa do desenho ou chorar no caixão? Vamos pensar lá na frente. Mas aqui não é o lugar da bênção. Mas a coisa está russa por enquanto. Vamos dar uma diminuída no padrão. Tem 2 carros, vamos fazer o seguinte. Não estamos dando conta? Não, vamos ficar com um carro só. Mas vamos se virar. Acorda mais cedo, dorme mais cedo. Vamos dar um jeito de acordar mais cedo. Já larga o filho na escola e vai trabalhar. Abaixar o padrão. Mas qual que é a dificuldade que a gente tem de abaixar o padrão? É porque a gente acostumou com o conforto. Só que eu te faço uma pergunta. Se eu e você somos fáceis para acostumar com o conforto, nós não acostumamos com a presença de Deus? Porque se eu sacrifico, igual Elimeleque, e reduzo as contas, eu continuo na casa do pão. E se eu continuo na casa do pão, eu estou debaixo da bênção. Mas se eu pensar em trabalhar demais e deixar a casa da bênção para segundo plano, eu vou perder minha vida espiritual. Como que nós somos fáceis em sentir falta de conforto terreno? Nós não deveríamos ser assim, nós deveríamos sentir falta da presença de Deus. Deveria ser a coisa mais fácil para a gente. Eu não vou deixar de buscar Deus, não. Não vou. Vixe, se eu não vou. Eu vou baixar o padrão aqui fácil. Deixar de buscar Deus, eu não vou. Porque se por um lado as necessidades nossas, extras, o que é extra? Aquelas que gerou conforto, são boas, a presença de Deus também é boa. E se eu tiver que sacrificar alguma coisa, é isso que você tem que pensar. Elimeleque não. Elimeleque falou assim, ele não teve dúvida. Eu não vou cortar o conforto dos meus filhos. Os meus filhos, eles tomam danoninho de manhã, de tarde e de noite. Como é que eu vou tirar o danoninho dos meus filhos? Vou trabalhar para dar danoninho para os meus filhos. Aí ele se sente a melhor pessoa do mundo, podendo dar o melhor conforto. Mas eu te pergunto, será que esse Elimeleque não sente falta da presença? Porque se a gente tiver que sacrificar alguma coisa, vamos sacrificar. O que tem que sacrificar? Menos o tempo na minha casa de pão. Meu tempo com Deus. Então a primeira atitude certa que Elimeleque deveria ter feito, abaixa o padrão. Mas vamos abaixar o padrão, moçada. Se for o caso, nós vamos tudo de conga para a igreja. Não tem tênis, vamos comprar conga. Chinelo havaiana. O mais importante é buscar Deus. Mas tadinho. Fala para quem está do seu lado assim, você não é tadinho não. Aliás, você vai ser tadinho se você ficar sem a presença de Deus. Primeira coisa, abaixa o padrão, que aí a gente não se cobra. E olha só,
Deus vai fazer algo tremendo aqui nessa noite. Segunda coisa que ele deveria ter feito. Tem 2 filhos, sim ou não? Chega nos filhos, fala para os filhos, o momento é de dificuldade. Eu como seu pai, eu e sua mãe estamos aqui falando contigo. Nesse momento, filhos, nós vamos ter que abaixar o padrão e nós vamos nos render a Jesus, pedir para que ele entre com providência para que a gente volte até a vida que a gente tinha. Com isso, você deixa um legado para os teus filhos, que quando vier momento de dificuldade, eles não precisam sair correndo desesperados, querendo tomar decisão por eles mesmos. A gente ensina os nossos filhos, porque o dia que a gente morrer, será que os nossos filhos vão aguentar o baque da vida? Ou a cada momento que os nossos filhos passam por baque da vida, eles vão falar assim, meu pai, quando ele passou dificuldade, ele mudou de cidade, mudou de emprego, mudou de casa, foi embora, fez mundo. Ele não vai esperar Deus agir, porque ele não aprendeu a ver os pais ter fé, perseverar na luta. Eles não receberam esse legado. O que eles receberam? Eu tenho que agir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vou trabalhar mais. Não. O que os pais têm que fazer? Essa era a atitude do Elimeleque. Vamos continuar aqui. Mas esse momento difícil, chega nos filhos e fala assim, eu preciso que vocês me ajudem em oração. Eu preciso que vocês me ajudem a jejuar. Eu preciso que vocês me ajudem. E outra coisa, Deus acho que gosta mais das orações das crianças do que dos adultos. Então me ajuda aí, criançada. Vamos orar aí, vamos orar. Mas não, quando esse pai pega e fala assim, veio um problema, eu tenho que resolver. O homem tem essa mania de falar assim, eu sou o provedor da casa, eu tenho que resolver. Não, você tem que buscar em Deus. Aí os filhos falam assim, nossa, nosso pai quando tem dificuldade ele muda, né? Muda de lugar. Ô pai, mas aqui não tem igreja, em Moab não tem igreja. Não tem igreja, mas pelo menos vocês têm danoninho para comer. O que você está passando para os teus filhos? Que é mais importante eles terem o quê? De o quê? Agora se eles ficam aqui, eles vão crescer e falar assim, crescendo. Esse momento de dificuldade um dia ia passar, sim ou não? Os meninos que era criança vai virar homem um dia, sim ou não? Eles iam casar, sim ou não? Aí esse adulto, ele podia chegar num momento dele depois de casado, lá na casa do pão, na terra de Belém, e falar assim, e aí mano, tudo bem mano? Beleza. Nossa, estamos enfrentando outra crise, né? Graças a Deus que o nosso pai, lembra quando nós estávamos em dificuldade? Lembro. Nosso pai quase foi para Moab, né? Verdade. Mas o nosso pai não saiu da presença de Deus. E agora nós sabemos o que nós vamos fazer também. Atitude certa em momentos difíceis. Número 1, abaixa o padrão. Número 2, deixa um legado para os teus filhos. O momento é de dificuldade. Abre o jogo. Danoninho agora é só de domingo. Não vai dar para comer de segunda a segunda não. É só de domingo. Videogame agora é 15 minutos por semana. Não dá para jogar 3 horas por dia de videogame. Temos que economizar na energia. Mas a criança traumatiza. Não, criança vai viver, crescer com fé. Se você se curva a Moab, você perde teus filhos. Terceira coisa, não tome decisão por base financeira. Porque o teu Deus não é mamão. O teu Deus é aquele que fez os céus e a terra, é dono do ouro e dono da prata. Quarto e último, decisão correta que ele devia ter feito. Orar. Está com dificuldade? O que tem que ser feito? Ora. Ó Deus, a coisa está feia. Estou sabendo que em Moab está bom. Mas se eu for para Moab, minha vida espiritual vai, cair. Não quero que a minha vida espiritual caia. Não quero que os meus filhos estejam andando com um povo que não seja o povo de Deus. Mas ficar aqui está difícil, viu Deus? Está feio. Mas olha Deus, eu aprendi uma coisa naquela noite que o pastor Leandro pregou. Está ruim aqui, mas lá é pior. Se eu for para lá vai ficar pior. As perdas que eu tenho aqui é uma. As perdas que eu tenho lá são outras. Deixa eu te contar uma história. Diz os estudiosos que os 2 filhos de Elimeleque têm um significado dos nomes.
que no judaísmo os dois nomes significam doente. Olha o significado do nome do filho deles. Um eu lembro que é doente. O outro é quase isso, ó. É uma palavra feia também, que denigra a imagem. Desequilibrado, não, fugiu a palavra da minha mente. Você imagina você ter um filho que você fala, doente, vem aqui pro pai. Agora olha que interessante, o que Deus ministrou no meu coração. Esse cara era tão bitolado que ele colocou o nome dos filhos com um significado pejorativo, negativo. Só que tem um porém. E enquanto ele estava na casa do pão, em Belém, estava vivo. Foi embora para Moabe, cadê? Cadê a bênção de Deus? Cadê a proteção de Deus? Ou seja, o nome dele já tinha uma sentença ruim. O nome dos dois filhos dele tinha uma sentença horrível. Só que quando eu e você recebemos uma sentença ruim de alguém, mas estamos debaixo da mão de Deus, o mal não toca na gente. Mas se a gente sai, porque o momento está difícil, o momento está pedindo isso, aí eu vou para cá, acabou a proteção. O que era que tinha o nome doente, ficou doente e morreu. E o outro também, depois eu vou pôr no grupo o significado dos dois nomes. Aí, queridos, eu te faço uma pergunta. O prejuízo, na hora, Elimeleque pensou, se eu for para lá, eu não tenho prejuízo. O que ele era um homem? Ele era um homem que buscava as coisas do momento. No momento, se eu for para lá, resolve. Mas você não pode pensar só no momento. Você tem que pensar no depois. No frigir dos ovos, a vida dele lá foi destruída. Todas as vezes que a gente não prioriza a casa do pão, a gente sai debaixo da bênção. Olha o que diz o versículo que nós lemos, o versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela estava em Moabe, ouviu que Deus tinha voltado a abençoar Belém. E falou, estou voltando. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que essa família gostava de correr atrás da bênção. Ah, voltou a prosperidade lá em Belém. Volta para Belém. Acabou a prosperidade aqui. Sai daqui e vai para outro canto. O ser humano não nasceu para correr atrás de bênção. Deuteronômio 28, Deus definiu tudo na criação, dizendo que a bênção é que corre atrás da gente. Não é a gente que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás da gente. Agora, se eu estou na casa do pão, está faltando pão, o que eu tenho que fazer? Dobra o joelho e fala, Deus, eu preciso de um milagre. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu posso te falar isso. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu aquela prova financeira para esse povo que estava na cidade de onde vinha o Cristo? Por quê? Porque Deus é assim. Quando Ele vê que a gente começa a se apegar demais em coisas, Ele começa a falar assim, agora vocês estão com a internet da velocidade de quanto que é o máximo agora? 100, né? 200. Não dá para ver um vídeo em 5, em 10, tem que ser no 200. Nós estamos tão apressados que nós queremos a internet mais rápida do mundo, nós queremos a Netflix. Não é pecado ter essas coisas. Mas Deus começou a ver que o povo estava muito se curvando para isso aqui. Ele falou assim, começar a tirar um pouco, esse povo aprender. Mas o Elimeleque, na prova que ele tinha com Deus, era a hora dele ser provado. Elimeleque falou assim, eu vou embora. Elimeleque tem uma outra característica. Fiquei sabendo que Moab está melhor. Era um homem guiado por aquilo que ele ouvia falar.
E se daqui a um mês Deus quebrasse tudo e mandasse fogo lá? Ele ia morrer. Ele tinha que ter buscado a direção de Deus. Ele tinha que ter ficado aqui, Deus, é um momento de dificuldade, vamos orar, vamos clamar. De repente Deus quer tratar com a gente. Vamos levantar um clamor. Às vezes Deus vai mostrar os profetas, um juiz, vai levantar um homem de Deus aqui, vai falar assim, ó, Deus manda dizer que essa crise veio porque vocês abandonaram ele, vocês estão muito presos na luxúria, no dinheiro, nisso, naquilo. Então ele reteve. Ah, então é isso? É. Então vamos pedir perdão aqui agora e vamos mover o nosso coração para Deus. Deus traria o pão de novo. Porque o versículo 6, a Bíblia diz que passou um tempo, Deus abençoou aquele povo de novo. Então nós não podemos ser movidos por situações difíceis. Nós temos que ser movidos pela vontade de Deus. Eu estou em Belém? Estou. A coisa está difícil? Estou. Não tem que mudar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. E enquanto não vier a resposta, a gente abaixa o padrão e vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Dar graças por tudo que Ele nos dá. Momento teu de dificuldade financeira, deve ter uma explicação e Deus está querendo formar alguma coisa em você, em mim uma coisa, em você outra. Deus nos ensina com as dificuldades financeiras. Fala para quem está do seu lado assim, Deus está te ensinando. Não sejamos como Elimeleque. Fiquei sabendo. Irmão, se te comprometer a tua vida espiritual, não saia. Está comprometendo minha vida espiritual? O que é isso? Ah, mas você vai ficar aqui, irmão? Que Deus que você serve? Não é o Deus que eu sirvo, é o Deus que está deixando passar dificuldade por um momento. Mas vai me conservar vivo. Porque casa de Belém é chamado casa da promessa. E onde tem promessa, Deus cumpre a promessa. Moabe não tem promessa. Moabe só tem idolatria. Moabe tem um povo que rejeitou a Deus. Não vou para lá. Vai me atrapalhar meu tempo com Deus? Vou, não quero. Por quê? Porque Elimeleque significa Deus é o meu rei. Não sou eu que sou o meu rei, é Deus que é meu rei. Eu tenho que servir o meu rei. Eu tenho que estar perto do meu rei. Eu tenho que buscar o meu rei. Eu tenho que estar lá para ver o meu rei. E a minha provisão, pastor? E a minha família? Não vai morrer, não. Deus não vai permitir. E se a gente for para Moab, ele vai falar assim, não quer fazer parte do tratamento aqui, não? Estou tirando a mão. Cadê a suficiência de Elimeleque? Cadê a suficiência dos 2 filhos? Sobrou uma mulher. A Bíblia diz que ela ficou desamparada. Sofrendo. Quando a gente corre, ou melhor dizendo, quando a gente age, pensando em que a nossa situação financeira vai ser melhor, Deus vai permitir quebra-cara. Está amaldiçoando? Não, estou usando essa lição de exemplo, irmão. A Bíblia tem os textos do Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento servem de exemplo. Poxa vida, será que quem estava em Belém de Judá tinha que se curvar aos deuses de Moabe para ter bênção financeira? Será que o Deus que estava aqui não era suficientemente capaz? Era. Mas só não abençoou porque o povo precisava de fazer alguma coisa. Então, irmãos, o mais importante é você ter tempo com Deus e servir a Deus. Se você não conseguir hoje, amanhã, não tenha pressa, não. Se tiver alguma coisa te atrapalhando, você faz o que você tiver que fazer. Mas não entrega o teu tempo e a tua vida com Deus. Deus te chamou para morar nesse lugar. Na presença de Deus. Com a palavra de Deus. Qualquer coisa que te afasta de Deus é Moabe. Qualquer coisa que ocupar o teu coração é Moabe. Sabe o que Elimeleque queria? Ou melhor, o que ele não queria? Ter preocupação. Se eu for para Moabe, eu não tenho preocupação. E aí depois? Agora que ele viu que eu estava morrendo, ele já começou a pensar, meu Deus, e agora? Vai ser da minha esposa? Vai ser dos meus filhos? E aí? Existem preocupações maiores, que se a gente se curvar ao dinheiro, em tomar atitudes por um momento difícil ligado a dinheiro, a gente mata a nossa vida espiritual. Para ele houve morte física, mas para nós vai haver morte o quê? Espiritual. Deus vai, e não é Deus. Também não vão pôr culpa em Deus. Deus não mandou ele embora? Deus mandou? Quem que foi? Foi ele.
Não tire o teu pé de Belém. Quando você pensar assim, ó, as coisas estão difíceis, pastor, você levanta a mão e fala assim, Deus, eu sei que aqui está difícil. Sendo um servo do Senhor, orando, sendo um dizimista, sendo um ofertante, as coisas estão difíceis. Mas se eu for para Moabe, pode esperar que a coisa vai pegar fogo. Nosso papel é pedir para Deus ter misericórdia. Nosso papel é falar para Deus, Deus, abre as comportas do céu e faz chover sobre nós. Ó Deus, eu poderia ter ido lá, Deus. Mas tem uma coisa, meu Deus não é o Deus que está lá. Meu Deus é o Deus que está aqui. E se o Senhor é o meu Deus que está aqui, Deus, o Senhor vai ouvir umas orações aí, Deus. Eu vou orar. E se o Senhor tiver com a mão no ouvido, eu quero falar uma coisa, eu vou gritar. E eu vou suplicar. E eu vou jejuar. Mas eu não vou deixar o que Deus tem para mim. Eu quero ficar onde está a presença de Deus. Eu não vou trocar a presença de Deus por qualquer outra coisa. Irmãos, presta atenção. Moabe pode representar qualquer coisa que te coloque Deus em segundo lugar. E é sempre assim, né? Não, pastor, mas eu pensei direitinho, as minhas intenções são boas. Irmãos, de boa intenção, o inferno está o quê? O inferno está cheio, irmão. Não, eu fiz isso, pastor, pensando nada, pensando no teu conforto. Não foi pensando em Deus, irmão. Foi pensando no conforto que Elimeleque foi para lá, vem com história para o meu lado. Não, foi pensando em conforto. Foi pensando em conforto. A alma dele se susteve, né? Deus vai estar comigo, ele não vai me abandonar. Não, foi pensando no conforto. Sacrifica o teu conforto, mas não sacrifica o teu tempo com Deus. Porque com Deus ele pode trazer a restituição da tua vida. Ele pode abrir porta. Ele pode ver você sendo quebrado como um vaso e falar assim, agora está pronto. E agora eu vou te derramar muito mais do que você teve até aqui. Quem fica na casa do pão em momento de dificuldade, passa no teste da fé. Porque Deus nos testa, irmão. Deus testa você, Deus testa eu. Ele tem que de vez em quando cumprir um Deuteronômio 8. Como diz naquela canção do Lázaro, né? Aquele CD antigo que o Lázaro gravou, e disse que ele estava com fome. E ele foi na casa do pastor. Ele estava com fome, ele esperou o pastor para comer. Falou assim, eu estou com fome em casa, não tem comida, eu vou esperar o pastor comer. Diz que deu meio-dia, 1 hora, 2 horas, nada. Quando deu 3 horas, eu não tinha almoçado, viu que o pastor não comeu. E o irmão falou assim, vamos comer uma bolachinha? Mas você já almoçou? Não, meu almoço vai ser essa bolacha. Aí ele disse que o inimigo já soprou, né? Mas você é crente, está nessa vida de não ter o que comer e está comendo bolacha? Ele falou, eu sou crente, estou comendo bolacha. Mas Deus vai ver que eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Eu vou ser fiel na hora da prova. Eu vou ser fiel. Quem busca Moabe e sacrifica o que é de Deus, vai reprovar. Deus precisa ver nós sermos aprovados. Pega esse momento que você está passando dificuldade, fala para Deus, Deus, o Senhor tem uma coisa, eu não arredo o pé não. Eu vou continuar te buscando, vou continuar falando que o Senhor é o meu Deus, vou continuar falando que eu amo o Senhor, e vou continuar falando que o Senhor é o meu abençoador. E se as pessoas falam, mas cadê a bênção? Não, o Senhor é. Porque aí você traz à existência aquilo que você está liberando de palavra profética. Quando você libera uma palavra profética, se ela não existe na tua vida, Deus fala assim, ele está falando uma coisa que ele não tem. É igual, querido. Quem não tem emprego fala assim, não, Deus vai abrir uma porta já, rapidinho para mim, Deus está abrindo a porta para mim. Deus olha lá de cima e fala assim, mas que sujeitinho é esse? Está pondo meu nome numa coisa que eu não fiz. Agora eu tenho que fazer, porque senão vai ficar feio para mim. Isso é fé, isso é atitude. Isso é ficar no momento de dificuldade e não agir. Não tome decisões por causa de questões financeiras, não. Vou mudar para São Paulo. Estou sabendo que em São Paulo está cheio de emprego, mas o teu Deus ele é limitado a geográfica, está lá? O teu Deus não pode abençoar você aqui, não? Se você está em Rio Preto, o Deus que você serve vai te abençoar aqui em Rio Preto. Não vão ser moabita de falar, a bênção está lá. Não, a bênção não está lá. Para
para encerrar, pastor, por que Deus permitiu que Moabe não tivesse crise igual a crise de Belém? É porque Moabe não tinha ninguém para ele provar. Só tem prova onde tem alguém que Deus escolheu para provar. Você conhece pessoas que você fala assim, mas eu não acredito. O fulano, rapaz do céu, está no emprego bom e não sei, cara, e eu estou aqui, eu oro, eu busco a Deus, minha vida é sempre desse jeito. Ué, Deus quer provar quem Ele escolheu. Fala para quem está do seu lado assim, você é o escolhido de Deus? A tua bênção vai chegar, mas antes Deus precisa te provar para ver se você vai entregar o teu Belém e trocar o teu Belém por Moabe. Eu vou repetir que teve um glória a Deus, dois glória a Deus. Deus vai te abençoar, mas primeiro Ele precisa saber se você tem coragem de não trocar o teu Belém por Moabe. É o tempo da prova, irmãos. É o tempo da crise. Você fala para Deus, Deus, ó, eu tô na tua casa, no lugar da casa do pão. Eu estou ouvindo a palavra, eu sou teu servo, eu sou tua serva, Senhor. Esteja abrindo portas na minha vida. Olha, Deus, eu poderia estar indo lá, se aproveitando do momento financeiro de Moabe, mas lá não tem o que eu preciso, aqui eu tenho o Senhor. Aqui eu tenho os irmãos, aqui eu tenho a igreja, aqui eu tenho a tua presença, só está me faltando a tua bênção. Mas se o Senhor tem promessa, eu quero reivindicar as promessas na minha vida. Lá não tem o que eu reivindicar, mas aqui eu tenho. Quando Noemi voltou, o povo reconheceu que era ela. Oh, irmã, você voltou para a igreja? Voltei. Que bom que você voltou para a casa do pão. Pois é, cadê teu marido? Cadê teus filhos? A retomada por uma decisão difícil, olha que frase. A retomada por causa de uma decisão errada, você vai ter que falar as perdas depois. Ao meu marido? Perdi. E os teus filhos? Perdi. E o outro filho que você tinha? Perdi também. Eu acho que a primeira mulher que cumprimentou ela com a mão já deve ter feito assim depois, ó. Que mulher azarada essa daí. Lavado a mão com soda, com trem, que vai, rapaz do céu, essa mulher aí é um poço de azar. Hã? Amém, irmã? Ó, o espaço é grande, você pode morar lá do outro lado, tem uma casa boa para a senhora, viu? A pessoa quer distância. Quem toma a decisão errada, pensando em trocar tempo com Deus, com Moabe, depois vai voltar sim, mas vai vir com perdas. E Deus não quer que a gente tome decisão errada para depois ter que contar perda. Deus quer que a gente fique na onde está, porque aí vai vir prosperidade. Sabe o que aconteceu com a Noemi? E você? Há 10 anos eu saí daqui. Sabe o que a Noemi deve ter falado para as irmãs? Você está mais bonita. Aí a irmã deve ter falado assim, é o meu joelho no chão que me deixou mais bonita, eu orei mais, eu busquei mais a Deus, eu fui mais fiel a Deus. Entra aqui que eu vou te mostrar, esse é meu filho, lembra dele quando você saiu? Era um rapazinho de 16 anos, olha que hoje é um homem, cavalão velho, já está casado. Vem cá ver meus netos, que netos lindos! Olha, não foi fácil, foram quase 10 anos de prova. Mas Deus me abençoou e eu não tenho perdas para contar, eu só tenho bênção para contar. Fica na casa do pão. Que o momento da dificuldade vem. Mas esse momento que você chama de dificuldade é o momento da prova. Para que depois as pessoas não olhem percas, só vão olhar ganhos em você. Quem toma a decisão pensando momentaneamente, na hora resolve o problema. Não. Aí chegando na casa da outra irmã, oi irmã, tudo bem? Tudo bem? Cadê os seus filhos? Um virou pastor e o outro virou levita. Nossa, mas quando eu saí daqui eles eram rebelde. Era rebelde, mas olha, um momento de dificuldade que nós tivemos, eu falei para meus filhos, é tempo de buscar a Deus. E esse momento formou meus filhos em homens e mulheres de Deus. E agora Deus começou a derramar o pão. Ah, então é por isso que Deus derramou o pão? Sim, é por isso que Deus abençoou a nossa vida. As nossas casas foram lapidadas por Deus, porque confiamos em Deus e não confiamos em Moabe. Amém, irmãos?
Não pense em tomar decisões que substituam o pão que você recebe. Ah, não vai dar para mim ir na célula mais. Irmão, chuta o pau da barraca. A Bíblia diz no Salmo 127 que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Não é enquanto se mata de trabalhar, não, enquanto dorme. Fala para quem está do seu lado assim, mas levanta cedo também, viu, irmão? Senão tem uns aí que eu falo assim, rapaz do céu, Deus vai me abençoar que eu vou varar o dia agora. Primeiro galo que cantar do meu lado, eu mato ele no outro dia. Não vai me acordar nem... Não, irmãos, a palavra de Deus diz que ele abençoa quem confia nele. Confia em Deus. Não troque teu Belém. Tudo que Deus pôs na tua mão, se tiver concorrendo, abaixa o padrão e fala assim, ó, nós tivemos que comer uma comida mais barata. Passamos um tempo que não dá para comer carne, não. Mas tem um porém. Hoje eu tenho gado na minha fazenda que Deus me abençoa. Está entendendo ou não? E entenda que é tempo de você não tomar decisões por causa disso. Mas é hora de você falar, Deus, o Senhor me fez para ser próspero. Eu não me curvo lá. Mas eu também não abro mão aqui. Mas o meu coração, Deus, não está apegado em dinheiro, não. Eu vou ficar fiel. Eu prefiro a tua presença. Entre sacrificar os confortos que eu conquistei esses dias e sacrificar o meu ministério, o meu tempo com Deus, o meu tempo na igreja, eu sacrifico o conforto. Eu vendo, eu dou embora, comprei, não aguentei pagar, estou devolvendo. Não vou ficar, eu não estou aguentando não, irmão. Entrega, devolve o que você tiver que fazer, mas o teu tempo com Deus não. Ou então abre um propósito de jejum e oração e vai buscar o milagre de Deus. Qualquer coisa, menos sair fora da casa do pão. Eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos pedir para Deus, nesta noite, mais fé, para não sair da casa do pão. Para entender que o tempo que nós estamos passando é um tempo, sim, de que muitos momentos difíceis financeiros estamos passando. Mas tem um porém, nós não vamos se curvar em Moab nenhum. Nós vamos continuar firme com Deus. E Deus vai olhar para a tua fé. Deus vai olhar para a tua atitude. Deus vai olhar para a tua decisão. Que você está tomando uma decisão certa. Você não quer ter prejuízos maiores. Fecha os teus olhos e começa a pedir para Deus.